Olá, turma, de novo, aqui com o som de fundo das minhas filhas a cantar algumas músicas do filme 2 da Frozen. Vou aqui explicar-vos então a fisiologia do sistema digestivo naquilo que é mais importante para este momento de avaliação. Então, já vimos então um fecheiro que nos apresenta a morfologia do sistema digestivo, isto é, a constituição do tubo digestivo e a nomeação também dos órgãos anexos. Nessa altura vimos, por um lado, o que é o processo de absorção, o que ocorre e como ocorre, e também o que é o processo de excreção, onde ocorre, como ocorre e basicamente a caracterização do que é. Depois vimos aquele quadro resumo sobre os nutrientes e agora vamos de alguma forma ligar isto tudo para percebermos como é que o sistema digestivo funciona até chegar à fase final, que neste caso é a fase decisiva de produção de energia. Muito bem, já vimos então que os alimentos entram na boca e a primeira fase de digestão ocorre na boca. Neste caso, a digestão mecânica através da língua e dos dentes e a digestão química através da primeira enzima que vamos falar. Vamos interpretar as enzimas como se fossem tesouras do nosso organismo, neste caso. Elas, no fundo, acabam por atuar sobre os nutrientes, dividindo nutrientes complexos em nutrientes simples. O objetivo final é que para cada tipo de nutrientes, isto é, para os glícidos, para os lípidos e para os prótidos, se obtenha o nutriente individualizado. Só essa unidade básica de cada um dos tipos de nutrientes é que fica suficientemente individualizada, suficientemente unitária, para que possa ser absorvida para o sangue e, consequentemente, para que possa ser enviada às células. A partir daí, decorre o processo de respiração celular, que a partir dos nutrientes e do oxigênio vai gerar a produção de energia e a libertação de água e dióxido de carbono. Então, tudo começa na boca. Recordam-se do amido, formado na sua configuração mais simples por 4 glicoses unidas entre si, ou numa visão diferente, formada por duas maltoses. Ok? O que é que faz então a primeira enzima que vamos conhecer? Ela está na saliva, chama-se amilase salivar, e basicamente o que ela vai fazer é isto. Ela divide o amido em maltoses. Isto é, se nesta fase o amido tiver 4 glicoses unidas entre si, no fundo a amilase vai dividir as duas maltoses individualizando-as. Neste esquema do lado, vamos ver então, se houver uma molécula de amido formada por 4 glicoses unidas entre si, na visão de disacarídeo formada por 2 maltoses, neste caso, na boca, na saliva, através da saliva, aliás, a amilase que existe na saliva vai atuar sobre o amido e vai dividi-lo em 2 maltoses. Vai então iniciar aqui o processo de divisão do amido. Ok? Depois, entramos no estômago. No estômago existe um suco chamado suco gástrico que vai, vamos voltar atrás, muito bem. O estômago produz um suco chamado suco gástrico que com... Ai, a tecnologia não me está a ajudar. O estômago, take 3, se calhar vou ter que dividir aqui para não estar aqui a subir e a descer. Ok. Resultou. Take 4. O estômago é formado, ou melhor, produz um suco chamado suco gástrico, e esse suco gástrico contém 2 enzimas. Já disse que o nome das enzimas obedece à ligação do prefixo do nutriente sobre o qual ela atua, mais o sufixo ase. Neste caso, se são enzimas que atuam sobre lípidos,
elas vão chamar-se lipases, ok? Se são enzimas que atuam sobre proteínas ou sobre prótidos, elas vão chamar-se proteases. Neste caso, no caso das proteases, elas têm um nome específico que acaba sempre em ina. Podemos associar aqui, acaba em ina porque atua sobre a proteína. É uma forma de alguma forma, percebermos que as enzimas cujo nome acabam em ina são enzimas que atuam sobre os prótidos, ok? E já sabemos que as proteínas representam o grupo de prótidos mais complexo. Voltamos atrás. Então, sempre que houver enzimas acabadas em ina ou lipases, elas atuam respectivamente sobre prótidos e lípidos. Então, no estômago, existem exatamente duas enzimas destas. A lipase, que por ser componente do suco gástrico chama-se lipase gástrica, e a pepsina. A lipase gástrica, o que é que faz então? Vai dividir lípidos. Já sabem que os lípidos são formados por uma molécula de álcool chamada glicerol, unida a um ou dois ou três ácidos gordos. O que é que faz a lipase? Chega ali e separa os ácidos gordos do glicerol, individualizando-os. O que é que faz a pepsina? Ela vai separar os aminoácidos que fazem parte das proteínas, obtendo então aminoácidos individualizados. Então, no estômago, repito, o suco gástrico contém lipase gástrica e pepsina, que atuam respectivamente sobre lípidos e sobre prótidos, obtendo ácidos gordos e glicerol e aminoácidos individualizados. Avançamos para o duodeno, e no duodeno nós temos este aspecto muito importante, é que o duodeno recebe o contributo de 3 sucos. A bilis produzida pelo fígado, o suco pancreático produzido pelo pâncreas e o suco intestinal produzido pelo próprio duodeno. Ok? Vamos ver como é que são constituídos estes sucos. A bilis não apresenta enzimas, mas ela exerce uma função muito importante. A bilis é uma espécie de detergente do nosso organismo. Isto é, ela separa grandes bolas de gordura e individualizando-as em pequenas gotas de gordura. A partir daqui, é mais fácil as lipases atuarem, dividindo ácidos gordos do glicerol. O suco pancreático é formado por uma lipase, consequentemente, lipase pancreática, que atua sobre lípidos, dividindo ácidos gordos do glicerol. É formada ainda por uma tripsina, como a cabaína atua sobre os prótidos, e se é sobre os prótidos, individualiza aminoácidos. E neste caso, mais uma amilase, que é a amilase pancreática, que vai mais uma vez atuar sobre o amido, obtendo maltoses. Então, dentro do suco intestinal, existem, no entanto, além da lipase intestinal e além da erepsina, isto é, mais duas enzimas que atuam respectivamente sobre lípidos e sobre prótidos, obtendo, mais uma vez, no caso dos lípidos, ácidos gordos e glicerol individualizados, no caso dos prótidos, aminoácidos individualizados. Dizia eu que o suco intestinal, além destas duas enzimas, apresenta também 3 enzimas que vão atuar sobre disacarídeos. Vamos lembrar que existem 3 disacarídeos. Sacarose, formada por frutose e glicose. Então, provavelmente, vamos associar os nomes. A enzima que atua sobre sacarose vai chamar sacarase, e se a sacarose é formada por frutose mais glicose, o que é que vai fazer a sacarase? Individualiza a glicose e a frutose, que estavam unidas na sacarose. Existe também no suco intestinal a maltase, que vai atuar sobre a maltose, fazendo o quê? Se a maltose é formada por duas glicoses unidas entre si, a maltase vai separá-las, individualizando as duas glicoses. Vamos lembrar este tema. Primeiro, falei da maltose, formada por duas glicoses.
o que é que faz a maltase que existe no suco intestinal? Divide a maltose, formada por duas glicoses, divide-a e obtém as duas glicoses individualizadas. O outro disacarídeo que estávamos a falar é a sacarose, formada por glicose e frutose. O que é que vai fazer a sacarase do suco intestinal? Vai atuar sobre ela e vai dividi-la, individualizando a glicose para um lado e a frutose para o outro. Finalmente, existe lactose, é outro dos disacarídeos, formada por glicose e galactose. O que é que vai fazer então a lactase que existe no suco intestinal? Vai atuar sobre a lactose e vai separá-la. Glicose para um lado e galactose para o outro. Neste caso, vamos individualizar os glícidos todos. Voltamos então ao PowerPoint que eu estava a explicar. Resumindo então, que no suco intestinal vamos encontrar então 5 enzimas, uma a atuar sobre lípidos, a lipase intestinal, uma a atuar sobre próteses, a tripsina, aliás, a erepsina, e 3 a atuar sobre glícidos. A maltase, que atua sobre a maltose, a lactase, que atua sobre a lactose, e a sacarase, que atua sobre a sacarose. No final, eu recordo que os nutrientes, após seguirem o percurso que já explicámos na aula anterior, vão chegar ao genoilion e nesta fase, aqueles que forem completamente divididos, então já vamos saber quais são. No caso dos glícidos, glicose, frutose e galactose. No caso dos lípidos, glicerol e ácidos gordos. No caso dos prótidos, aminoácidos individualizados. Juntamos a estes as vitaminas, os sais minerais e a água. Portanto, todos estes nutrientes são absorvidos diretamente aqui no jejunal-ileon, através das microvilosidades, são absorvidos para o sangue e enviados às células. Ao chegarem às células, desenvolve-se o processo de respiração celular que vai permitir a produção de energia. Os nutrientes que são inúteis ao organismo e não foram completamente divididos constituem agora produtos de excreção e são libertados para fora do corpo. Primeiro vão, através da válvula ileocecal, passar do intestino delgado para o intestino grosso e depois, no intestino grosso, sobem pelo cólon ascendente, deslizam pelo cólon transverso e descem pelo cólon descendente, saindo através do reto pelo ânus. Ok? Finalizo então aqui estas explicações. Estas 3 aulas serão então a nossa base, a base de estudo para o teste de avaliação que faremos na quinta-feira. Portanto, mais uma vez, vamos funcionar como temos funcionado este ano, a avaliação ao serviço da aprendizagem. Já o fazíamos aula após aula no ensino presencial, vamos continuá-lo a fazer através deste método, mesmo numa situação de ensino à distância. Espero que tenham entendido bem. Já sabem que qualquer dúvida vamos esclarecer nas sessões de Zoom para que vocês possam colocar dúvidas e para que possamos explicar e simultaneamente em grupo ver a melhor forma de todos ficarem, enfim, com as suas dúvidas esclarecidas e com o conhecimento mais solidificado. Grande abraço, fiquem bem, boa noite.